Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de física da terceira série do ensino médio. Estamos no quarto bimestre, seguindo o currículo do estado de São Paulo. Vamos trabalhar com o tema Matéria e Radiação, Partículas Elementares, evolução dos modelos para a constituição da matéria dos átomos, da Grécia clássica aos quarks. A diversidade das partículas subatômicas elementares ou não, a detecção e a identificação das partículas, a natureza e intensidade das forças nas transformações das partículas. Habilidades: reconhecer os principais modelos explicativos dos fundamentos da matéria ao longo da história, dos átomos da Grécia clássica ao quarks. Identificar a existência e a diversidade das partículas subatômicas, reconhecer e caracterizar processos de identificação e detecção de partículas subatômicas, reconhecer na história da ciência relação entre evolução dos modelos explicativos da matéria e das pesquisas com aspectos sociais, políticos e econômicos. Então, iniciaremos a nossa atividade falando sobre a matéria, uma perspectiva histórica. Teremos uma sugestão de pesquisa com pensadores das épocas. Obviamente, iremos construir mapas mentais, né? Vocês irão escolher uma história, né? Dentre algumas histórias que vocês acharem mais pertinente. Então vocês vão construir alguns mapas mentais, vou deixar alguns exemplos. Teremos uma atividade que iremos ler um texto, né, referente ao nosso conteúdo. Iremos responder algumas questões ao final da aula. Quarto bimestre, atividade 1. Matéria em uma perspectiva histórica. Então vamos trabalhar com o caderno do aluno SP Faz Escola, volume 3. A nossa habilidade vai ser compreender a evolução das concepções sobre a matéria ao longo da história da ciência. Temos a imagem de alguns pensadores de algumas épocas, né? Até agora nós estudamos as propriedades da matéria do ponto de vista atômico e nuclear. Faremos um estudo buscando entender a constituição elementar dessa matéria, ressaltando-a, pois é uma das questões mais antigas da humanidade, estudada por inúmeros filósofos desde a Grécia Antiga. Você já se perguntou como se formou e qual a dinâmica do universo? Acho que todos nós já se perguntamos isso, né? Muitos avanços foram realizados no século passado, com a descoberta do DNA há pouco mais de 50 anos, do modelo atômico de Bohr há mais de 100 anos, entre outros. Nessa atividade, nós vamos pesquisar alguns marcos históricos, né, desse tema e associá-los a outros fatos e situações. Agora eu sugiro que vocês destaquem a biografia e o trabalho de alguns filósofos ou cientistas como Tales de Mileto, Platão, Aristóteles, Leonardo Fibonacci, Roger Bacon, Nicolau Copérnico, René Descartes,
Galileu Galilei, Roberto Hooke, Voltaire, Heinrich Rudolf Hertz, Albert Einstein e Max Planck. É fundamental vocês buscarem compreender o que esses autores pensavam sobre a matéria. Vocês vão contextualizar alguns acontecimentos e fatos importantes da época escolhida. Pode incluir imagens de transporte, comunicação, costumes, vestuário, etc. Com as imagens, vocês vão montar uma linha do tempo em painéis ou mídias digitais, fazendo um breve resumo das concepções da matéria, para realizar uma apresentação em sala ou fazer em uma folha do caderno. Deverão compreender que a noção do átomo já aparecia na antiguidade, bem como elementos primordiais como a água, o ar, o fogo, etc. seria a base do universo. É interessante notar que, ao se considerar a existência de um elemento a partir do qual a matéria é formada, esse elemento deveria se transformar em tudo que há no universo. Agora eu vou deixar um vídeo para vocês entenderem o que é matéria. Como entender o que é matéria. Então depois da vinheta eu volto e falo sobre isso para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Ciência Química. Antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, já ajuda o canal, dá um like aqui no vídeo e se não for inscrito no canal, se inscreva para dar uma ajuda com a divulgação científica. Bom, vamos lá. Imagine que você tenha um microscópio teórico, um microscópio que seja possível ver um átomo. Bom, se você não sabe, nós nunca vimos um átomo por um microscópio. Mas imagine que esse microscópio consiga, vamos dizer que o zoom desse microscópio esteja no máximo, e você consiga olhar dentro do átomo. Então você consegue ver o núcleo e lá os prótons e os nêutrons. Ao redor do núcleo, você vê a eletrosfera e lá os orbitais com os elétrons. Então você diminui o zoom e começa a ver as ligações atômicas. É possível ver mais átomos e eles estão se ligando através de intersecções de orbitais. Em seguida, você diminui ainda mais o zoom desse microscópio e então começa a ver que os átomos interligados formaram estruturas organizadas. Essas estruturas são as moléculas. Novamente você diminui o zoom do microscópio e começa a ver que as moléculas também fazem ligações. Essas são as ligações intermoleculares. Nesse momento, você já não consegue ver mais o interior dos átomos. Por curiosidade, você diminui mais uma vez o zoom e agora começa a perceber que essas moléculas interligadas também formam uma nova estrutura. Essa estrutura é um cluster, que também se ligam entre si, formando um contínuo, ou seja, um aglomerado de bilhões e bilhões de moléculas. Esse contínuo, quando o zoom é diminuído ainda mais no microscópio, você percebe que não consegue mais ver os átomos, moléculas ou clusters. Você não vê mais partículas, mas sim uma estrutura maior. E conforme diminui o zoom, você começa a perceber que são células. Então você tira o objeto debaixo do microscópio e descobre que era uma parte da madeira de um lápis. Depois de todo esse exercício mental, fica mais fácil de compreender que a matéria não é necessariamente algo que você consegue ver ou pegar na mão. A matéria vai desde o átomo até a massa que compõe um planeta. A matéria é tudo aquilo que possui um volume e possui alguma massa também. Em outras palavras, é tudo aquilo que ocupa alguma região espacial. Por isso, dizemos que o átomo é a menor parte da matéria, pois ele possui massa e ocupa um volume no espaço. Por esse motivo, quando vamos estudar sobre a matéria,
começamos no nível microscópico e vamos aumentando o nível até chegar no macroscópico, pois a abstração fica mais fácil. Imagine eu começar a falar que a matéria de uma substância pura é composta por moléculas iguais, mas você nem sequer sabe o que é um átomo. Ficaria complicado, não é verdade? Então, por esse motivo, a gente deve sempre começar a estudar a matéria a partir das menores partículas possíveis. Então, espero que você tenha aprendido algo novo nesse vídeo. Peço, se for possível, compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Agradeço a sua companhia. Até mais e até o próximo vídeo. Continuando, agora vocês vão fazer uma atividade. Número 1. Fazer uma pesquisa destacando os mais importantes acontecimentos históricos da Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna ou Idade Contemporânea. O que os autores dessas épocas pensavam sobre a matéria, item A. Item B. Quais foram os fatos mais importantes ocorridos, ou seja, que marcaram a história da ciência no Brasil e no mundo, utilizando-se dados da sua pesquisa. Organize a sua linha do tempo em um painel digital. Então vocês podem fazer um mapa mental, né? Eu deixei um exemplo. Este é um mapa mental, por exemplo, da matéria, né? Alguns estados físicos. Então temos alguns pontos aqui interessantes, né, para comentar, mas é só um exemplo que eu deixei para vocês montarem mapa mental seus. Então temos alguns exemplos aqui de ponto de fusão, de ebulição, temos também a curva de aquecimento, temos a curva de resfriamento, algumas características, né, sólido, líquido, gasoso. Então vocês vão montar um mapa mental mais ou menos neste esquema, né, contemplando o que vocês estudaram anteriormente. Agora temos um texto, né? Leia o texto a seguir e responda aos itens. Os filósofos pré-modernos e a natureza da matéria. Na Grécia Antiga, uma corrente de filósofos acreditava que o universo se reduzia a um, dois ou alguns poucos componentes da matéria. Tales de Mileto acreditava que toda a imensa diversidade da natureza podia ser representada por um único elemento, a água, compreendida como o começo de todas as coisas, sobre o qual a terra flutuaria. Tempos depois, outros filósofos questionaram, modificaram, ampliaram essa descrição, incluindo novos elementos. Para Anaximes de Mileto, o elemento primordial seria o ar, pois do ar, em compressão, se obtém a água. Para Xênones da Jônia, a Terra seria o elemento mais primitivo do universo. Para Heráclito de Éfeso, o fogo seria o seu constituinte mais elementar. Empédocles foi o primeiro a propor que a terra, ar, fogo e água seriam substâncias elementares da matéria. Uma maneira diferente de conceber a matéria foi descoberta por volta do século VAC, partindo fenômenos como a digestão alimentar e o cheiro dos alimentos. Leucipo, mais tarde, seu aluno Demócrito, desenvolveram a teoria atomista. A palavra átomo deriva do grego e significa indivisível. Não tomo igual a divisão. Então essa escola acreditava que toda a matéria do mundo era composta de partículas muito pequenas, que não podiam ser destruídas nem quebradas.
Evidentemente não era possível a Demócrito valer-se de qualquer experiência que dele suporte as suas convicções. As ideias de Empédocles foram adotadas por Platão e Aristóteles. Esse último acrescentou aqueles 4 elementos, um quinto, o éter, e ofereceu uma concepção de universo completa que perdurou por mais de 1 milênio. Durante a Idade Média, os alquimistas mantiveram em seus trabalhos a proposta aristotélica, rejeitando assim a ideia de a matéria ser composta de átomos indivisíveis, hipótese que acabou hibernando por mais de 23 séculos. Só quando a ciência moderna se delineava no início do século XVIII, o conceito de átomo foi retomado, entre outros por John Dalton, físico e químico inglês. Agora temos algumas questões. Vou ler, aí vocês pausam e tentam responder. Depois eu respondo logo na sequência. Letra A. Como alguns filósofos gregos explicavam a natureza da matéria? Exemplifique. Resposta: para alguns filósofos gregos, os elementos fundamentais da natureza eram o fogo, a terra, a água e o ar, sendo cada substância material composta por eles. Por exemplo, um pedaço de madeira conteria o elemento terra, por isso é pesado e sólido. O elemento água, ao ser aquecido, evapora-se primeiro a umidade. O elemento ar, expelindo a fumaça a ser queimado. E o elemento fogo, emitindo chamas durante a queima. Item B. O que ocorreu com a ideia de átomo na Idade Média? A ideia de átomo teve seu início na Grécia Antiga, com os filósofos Leucipo e Demócrito, que ficaram conhecidos como atomistas. Ao longo da Idade Média, a ideia de átomo foi praticamente abandonada no mundo cristão ocidental. Temos mais uma imagem aqui, um exemplo de um mapa mental, né? Com a história da física aqui. Temos alguns pontos interessantes, né? Física vem do grego e significa natureza, né? É mais um exemplo aí para vocês terem ideia de como montarem o seu mapa mental. Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Tenham um bom dia, até a próxima.